Olha, o que eu vou passar para você aqui é a prova de que o país está quebrado e que eles estão arranjando uma maneira de espremer o povo brasileiro. Como se você fosse um lençol molhado e que já espremeram tanto que não tem mais nada. Então eles estão inventando uma máquina para torcer demais. Quem já lavou roupa sabe que se você torce demais uma roupa, seja ela do que for feita, vai ter uma hora que você vai danificar essa roupa. E é o que eles estão fazendo, estão destruindo o povo brasileiro. Um sistema satânico que vem para impedir que a gente compre, venda e receba o nosso próprio dinheiro. Um sistema que, dependendo do que você disser, ou que eles considerarem certo ou errado, você pode perder o acesso até que se explique com eles. Algo que é seu, não será mais. A matéria veio através do nosso irmão Paulo Almandróis. E um abraço forte para esse nosso guerreiro aqui, sempre conosco. E diz o seguinte, ó. Deputado quer limitar transações em dinheiro e acabar com notas de 100 e 200 reais. Veja, a matéria é tendenciosa porque ela coloca isso como se fosse obra de um homem. Mas se você pegar os nossos próprios vídeos aqui ou fizer uma pesquisa por si próprio, você vai ver que isso já é de muitos anos. Eu comecei esse canal em 2014 e já mostrava que o governo iria criar algo assim e que não era uma coisa mentalizada apenas pelo governo brasileiro. Na verdade, isso aqui é uma proposta global. O Brasil está sendo usado neste momento. Você vê que o Brasil nunca é primeiro lugar em nada, né? Até no futebol a gente nem está jogando mais essas coisas. O Brasil nunca é pioneiro em criar, principalmente, tecnologias de pagamento. Por que isso está acontecendo agora? Ora, porque o Brasil tem uma economia grande, né? Embora a gente viva aqui apertado por conta das más decisões dos nossos líderes, mas é verdade que o Brasil ele gera muitas somas de dinheiro grande. É um país onde não se tem governantes próprios, né? É sempre marionetes atendendo interesses internacionais, principalmente quando se trata dessa esquerda podre que está aí. Então pensaram, por que não testar isso no Brasil? Vamos ver como os brasileiros vão lidar com isso. Afinal de contas, o povo brasileiro é uma mistura de várias raças. Vamos ver como é que eles vão lidar com isso. Então estão implementando isso aqui, né? A China é inclusive pioneira em criação desse tipo de tecnologia, né? Mas estão testando aqui. Então veja, esqueça, tá certo? O tema da matéria não é coisa desse deputado. Ele é simplesmente mais uma dessas marionetes que vem aí para apresentar isso como uma coisa legítima, como uma coisa nacional. Mas existe o chamado Deep State por trás disso. Então vamos lá. Um avanço no projeto de lei de autoria do deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, cujo relator é o deputado Luiz Carlos Auli, do Poder PR. Altera o limite de transações em dinheiro em espécie e define um prazo de 2 anos para que o Banco Central do Brasil remova as notas de 100 e 200 reais. O avanço em questão consiste em uma nova versão do texto original após modificações pelo relator do projeto, que agora passa a citar até a possível criação de um CBDC, ou seja, uma criptomoeda de Banco Central. O substituto foi apresentado na quarta-feira, dia 17. Estabelecer novos critérios sobre a emissão de moeda, circulação, saques em espécie, transferências eletrônicas, pagamento e dar outras providências, diz o caput do texto. Um dos pontos de destaque do substitutivo é o ponto que coloca o Banco Central do Brasil para recolher todas as notas de 200 em até 12 meses. Já as notas de 100 reais devem ser recolhidas em até 24 meses, 2 anos. Então, com isso aqui, as notas de 200 reais vão passar a não existir mais. Eles vão recolher e não vão colocá-las de volta no mercado. Para aperfeiçoar a proposição, apresenta um substitutivo na presente comissão, a qual determina que o Banco Central do Brasil estabeleça a descontinuidade da emissão de novas cédulas de 200 reais, devendo iniciar o recolhimento gradual das cédulas atualmente em circulação, bem como da cédula de 100 reais, que terá seu recolhimento gradual iniciado em 12 meses a partir da publicação da presente lei. Disse assim o deputado em nova proposta. Então veja, meus irmãos, é uma coisa muito grave. Isso aqui, né, deveria ser pauta, inclusive, dessa direita canhota que está aí, né? Esse negócio de anistia é um absurdo. Por quê? Porque aquelas pessoas não cometeram um crime, aquelas pessoas estavam revoltadas com o resultado absurdo que nós tivemos, começaram a protestar pacificamente, né, sem entender que isso nunca vai funcionar, né? É preciso você fazer pressão e não é assim que faz pressão. Mas aquele povo foi nessa onda e, percebendo isso, as pessoas responsáveis pela segurança daquele lugar, ou seja, da Praça dos Três Poderes, o que é que os caras fizeram?
tiraram a segurança, né, ou defasaram ela, justamente para que o povo invadisse, ou seja, entrasse e depois fossem acusados de tentativa de golpe. Foi isso que eles tentaram fazer, né? Se não tivesse ocorrido aquele caso, eu já disse a vocês, o Bolsonaro seria preso, sendo responsabilizado pelos falecimentos que houveram na época da pandemia. Tanto isso é verdade que o Dino abriu agora já, né, uma nova investigação em cima disso, daquela época da pandemia, para responsabilizar o Bolsonaro também por isso, né, já que só essa história de golpe não está convencendo ninguém, pelo menos fora do Brasil, né? Então, é um jogo de cartas marcadas, é muito fácil entender o que está acontecendo. É só a pessoa prestar um pouquinho atenção nas entrelinhas das notícias e principalmente estar acompanhando, né, que você mesmo pega o que está sendo feito, né? Não tem nenhum gênio do crime aqui no Brasil. Como eu digo a vocês, essas coisas que parecem ser grandes, na verdade são decididas lá fora, né? O que temos aqui são traidores da própria pátria. Então eu digo para vocês, quando a gente assume, né, e que precisa de uma anistia, a anistia foi dada a grupos, por exemplo, que assaltavam bancos, né, a qual vários integrantes do PT faziam parte. Então, assaltantes de banco, pessoas que treinaram em guerrilhas comunistas e vieram para cá sequestrar pessoas, né, ceifar a vida de pais de família. Esses, quando foram presos, receberam sim anistia, porque a anistia se dá para criminoso. Mas a direita, ela aceita todos os termos que a esquerda cria, né? E aí fica com esse papo enrolando o povo, tentando, né, comover o povo. Olha, a gente tá lutando por isso aqui, uma luta que é totalmente errada. Era simplesmente você tirar esses tiranos que estão fazendo esse tipo de lei, que estão interpretando a lei à sua própria vontade e gosto. Tira esses caras e você resolve o problema, solta o povo, colocando simplesmente juristas de verdade, né? Juízes de carreira que vão simplesmente seguir a lei ao invés de tentar criá-la e moldá-la à sua própria vontade. Era assim que resolvia. Mas eles não querem, não é? Porque eu já disse para vocês, o motivo é muito simples. Eles estão todos muito ricos, ganhando muito dinheiro e ficando famosos sem apresentar nenhum resultado. Só falando, se fazendo de vítima, né? Se vitimizando com os bolsos muito cheios, que inclusive ganham muitas views, e aí fica mais fácil a vida deles. Não precisam aprovar nada, não precisam mostrar resultado efetivo, não tem uma só lei aí que fizeram para diminuir imposto, para ajudar o brasileiro, inclusive acabar um pouco com essa burocracia, nada, né? Tanto é que estão para tirar as moedas, dinheiro físico, o seu maior direito de todos, que é o sigilo bancário, vai ser quebrado com isso aqui. É imoral, é inconstitucional, mas estão fazendo e não tem ninguém para falar pelo povo, né? E o povo se encontra anestesiado. Esse é o maior problema do Brasil e o motivo real de eu e muitos dizer, se puder sair, sai o mais rápido possível. Você tem prazo agora, tem uma grande bomba relógio fazendo tic-tac, tic-tac, e você ouviu o prazo, segundo a própria matéria, 1 ano. Vamos dizer que um pouco mais de 1 ano para eles começarem com esse plano maléfico, e o prazo final são 2 anos, ou seja, 2027, mas eu, sinceramente, é que não arriscaria. O deputado defende que a medida de limitar transações em dinheiro físico e trocar para o sistema eletrônico traz economia e modernidade ao país. Em tramitação na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado apresentou de que o fim da emissão de dinheiro físico no país tem como uma das vantagens a economia com o fim da emissão do papel moeda. Então agora é para economizar dinheiro, né? Além disso, ele destaca a modernidade de se ter um sistema totalmente eletrônico de pagamentos. Em seu texto, ele defende que o fim do dinheiro em papel e moedas metálicas em no máximo 5 anos. Então, para extinguir todas as moedas de R$10, R$20, toda a moeda cédula, né, são 5 anos no máximo, meu irmão. A grande verdade é que coloque R$10 mil no seu carro e deixe uma blitz te parar. Uma blitz policial. Eles vão te levar para a delegacia, meu irmão. Já tem acontecido vários casos, eu já tenho falado muito sobre isso. Enfim, né? Isso aqui, a gente já cantou essa bola há muito tempo e fazemos isso não para alarmar, né? Mas para ver se rola uma conscientização, para ver se as pessoas entendem em que texto nós estamos inseridos, né? E se elas entendessem isso, parariam de estar comprando as narrativas e brigas falsas que a oposição tem levantado, né, e que na verdade, como eu estou dizendo, são apenas ilusões, brigas falsas. Não seria esses os motivos reais que deveria parar a nação, né? Mas você veja que mesmo eles levantando esses motivos falsos, eles não querem parar nada, né? O que eles querem é desfilar, fazer bonito nas fotos, discursarem, né, para muitas pessoas, para que aquilo rode o mundo, inclusive eles sejam mais bem vistos, inclusive
nos países aqui que olham para o Brasil hoje com preocupação, então eles fazem aquilo ali, né? Você viu que nessa última tinha muitas bandeiras americanas. Foi um ponto positivo, porque a mídia estrangeira tinha atacado o Donald Trump, né, que já fez muito mais pelo Brasil do que os próprios caras do Brasil. É incrível isso, né? O Trump com essas sanções já fez pressões reais, né? Mas só que não tem uma oposição real aqui e nunca teve. Você vê, o Elon Musk, quando estava ali junto com o governo Trump ainda, antes deles dois romperem, ele quis fazer uma live, né, com o próprio Bolsonaro para denunciar esses crimes de forma internacional, e o Bolsonaro desmarcou de última hora, né? E eu falei, critiquei aqui, deixei claro que isso era porque o Bolsonaro não estava afim disso, né? E como não está até hoje, está ali aguentando tudo calado. Se ele quisesse realmente fazer frente como um líder que o Brasil precisa, teria que estar disposto a fazer. Era simplesmente na hora que o Trump ganhou, na hora que começou essa treta, ele ter ido para os Estados Unidos e de lá ter organizado aí realmente um movimento para parar tudo, até que esses caras caiam, né? E a gente tem alguma chance de ter uma vida decente do nosso país sem sermos explorados e roubados, que os investimentos, inclusive estrangeiros, voltem para cá. Você vê, o Reino Unido baixou a cabeça, né? Parou de querer peitar os Estados Unidos. O que é que aconteceu? Vão ter lá um investimento de US$ 1 trilhão, né? E o Brasil só olhando, os caras que têm realmente o bolso cheio, investindo em outros lugares, e até os que tinham aqui estão fechando e indo embora. Não é à toa que o Brasil vai de mal a pior. É isso, meus irmãos. É triste dar essas notícias, terríveis, né? Mas eu acho que são necessárias para que você se prepare. As consequências de tudo que você está vendo, né? Até esse papo de dinheiro digital faz uma fuga de capital, e você vai ter agora, já de imediato, juros subindo, o poder aquisitivo diminuindo, porque as finanças mesmo estão diminuindo, os investimentos estão indo embora, e até as fábricas que já estavam aqui bem firmadas, né, com alicerces fortes, como eu tenho mostrado também, tem diminuído sua produção, né? Várias grandes empresas têm diminuído a sua produção. É isso, meus irmãos, é terrível demais. Enfim, esse vídeo acaba aqui. Espero que você tenha entendido, porque gostar não tem como a gente gostar disso, né? É terrível demais. Mas deixa aquele likeão para ajudar nós, considere se tornar membro, e se você gosta de assuntos espirituais, o Velho Diário está te esperando lá na Hotmart, tá certo? 3 versões, PDF, a versão normal e a versão colorida, tá certo, meu irmão? Tá tudo lá na Hotmart. 10 vezes sem juro e frete grátis, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!